Bom, pessoal, nós vamos conversar aqui, né? A aula é muito forte. Então, nós vamos continuar o capítulo 13, que fala o Evangelho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. No item, o óbolo da viúva. Eu vou iniciar pela questão do Livro dos Espíritos, na questão 22 e 22A, que foi as questões do livro que sobraram, que ficaram na sequência, né? Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais, onde fala espírito e matéria, Kardec perguntou aos espíritos: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Então, repetindo, ele fala, faz-se uma definição da matéria, né? Como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição, então, é exata? E os espíritos nos responderam: do vosso ponto de vista, sim. Porque nós ainda temos limitações. Por mais que nós vemos nos nossos sentidos uma grande evolução para a matéria, mas nós ainda somos limitados. Então, aqui na Terra, quem tem os 5 sentidos aguçados funcionando perfeitamente, certamente é um indivíduo que tem uma matéria pronta para trabalhar, para evolução. Mas, quando nós falamos do plano espiritual, mesmo esses 5 sentidos ainda é muito limitado. Isso nos permite não enxergar a vida do espírito, nos permite não enxergar uma série de informações de Deus. Inclusive, considerações de quem é Deus, de como Deus age, de como Deus criou, ainda nos é limitado esse conhecimento. Então, por isso que eles respondem que do ponto de vista nosso, sim, porque só falais daquilo que conheceis, mas a matéria existe em estados que não percebeis. A matéria, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Então, nós temos todos os tipos de matéria. Nós temos das matérias mais densas às matérias mais sutis, mais sensíveis. E é dessas que está dizendo que nós ainda não temos a capacidade para compreender aqui encarnados. E a questão 22A, ele continua perguntando: que definição podeis dar à matéria então? E os espíritos responderam para Kardec: a matéria é o liame que escraviza o espírito. Então nós precisamos dessa matéria, nós já temos um pequeno conhecimento de que a vida na Terra nos promove a prisão do espírito. Nós aqui, presos na matéria, nós ficamos limitados e daí a gente fica no sentido de evolução, esquecendo do passado, tentando evoluir sempre, mas de modo a compreender que eu tenho que chegar no fator amor. É isso que eu preciso chegar. E o que foi, como eu espírito vivi, como eu espírito trabalhei, o que eu já promovi de paz e de guerra, tudo fica esquecido nesse período que nós estamos aqui, para não atrapalhar. Então nós precisamos sempre entender que o nosso objetivo é o amor, desenvolver o amor. E é para isso que nós precisamos mirar todas as nossas energias, para nós compreendermos isso. E ele fala para nós que a matéria é um instrumento que ele usa e sobre a qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. O espírito usa a nossa matéria, anima essa matéria com essa energia, e aí a gente trabalha aqui na Terra. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda da qual e sobre a qual o espírito atua. Nós precisamos da matéria para nós trabalharmos, nós espíritos.
E nós, espíritos, é a essência. Se tirar o espírito da matéria, a matéria morre. Não existe nada sem ela. Tudo bem até aqui? Nas duas questões, eu só fiz a leitura da questão e a resposta que está lá no livro dos Espíritos, a questão 22 e a questão 22A. Aí, pessoal, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E aí o item que me coube é o óbolo da viúva. É uma passagem evangélica que todos conhecem, mas eu, nos meus estudos aqui, e devo deixar bem claro que o estudo foi feito para mim, eu precisando de ouvir isso aqui tudo, eu montando aqui e tentando me colocar encaixado. Não foi feito o estudo para ninguém. Só estou aqui refletindo com vocês e aí a gente faz as nossas reflexões para ver o que a gente pode absorver, o que é bom, o que vai nos ajudar na nossa evolução espiritual. E eu vou começar com uma pergunta assim, com uma fala do Divaldo, que é bem dura. É uma frase bem forte para nós tentarmos entender o que é esse texto de hoje. O Divaldo disse que muitos irmãos irão para o inferno pelo caminho do céu. E a hora que eu li essa mensagem, esse texto, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos entender isso daqui? E aí, nas próprias explicações, nós temos muitos irmãos que estão no caminho certo, que estão fazendo o que é certo, que estão lutando pelo que é correto, lutando contra si mesmo, nas orientações que recebe e tentando aplicar. Mas ele ainda não consegue a forma adequada para fazer essa ação. Então, Divaldo fala, nós estamos no lugar certo, nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos correndo para o que é certo, porém a nossa postura é inadequada. E aí ele trouxe para nós um exemplo para nós tentarmos entender o que ele queria dizer com essa frase. Que muitos de nós vamos para o inferno seguindo o caminho do céu. Ele contou uma história que um homem trabalhava firmemente num local de caridade, produzindo sopas, buscando os condimentos, buscando os ingredientes, fazendo a sopa de modo agradável, saborosa, que ele entregava essa sopa junto das pessoas. E depois de tudo isso, quando a fila das pessoas necessitadas se organizava, ele começava a entregar a sopa e na terceira pessoa ele já estava quase que jogando a sopa. Então aí ele mostra para nós que está fazendo tudo o que é certo, mas com ações inadequadas, de modo inadequado. E quando a gente ouve o óbolo da viúva, que todos conhecem a passagem evangélica, a gente já diretamente nós vamos para o fator caridade. E a atividade no bem é um banquete que Jesus oferece, mas ele não deixa de comer. E nós trabalhando no bem, sem nos alimentarmos do bem, seríamos nós produzindo o banquete, mas não nos alimentando deste banquete. Para que você está falando tudo isso, Moacir? Porque o grande trabalho que o Cristo espera de cada um de nós está dentro de nós. Não adianta eu pensar para o óbolo da viúva, pensando lá na leitura que eu vou fazer, a leitura aqui na íntegra, para quem não tiver conhecimento, mas não adianta eu ficar pensando na caridade da forma que nós pensamos. É bem sabido que quando nós pensamos lá na África, os nossos irmãos precisam de bens materiais, porque eles precisam de comida. Só que, quando eu levo esses bens materiais e sirvo a comida, em seguida eu tenho que levar o amor.
eu tenho muito mais que oferecer do que simplesmente a comida. Nós precisamos educar esses espíritos. E quando eu falo educar esses espíritos, não é na marra, não é com força. É como diz o Evangelho, num tratamento homeopático, colocando a cada dia uma gotinha de amor na boca dessas pessoas que necessitam da caridade. Não é forçando ninguém que nós vamos conseguir algum tipo de conhecimento e de informação. Então, nós precisamos trabalhar por nós mesmos. E nós precisamos entender que a questão de servir ao outro, a gente pode escolher a quem eu vou servir. Só que quem vai me servir eu não tenho condição de escolher. E numa passagem evangélica, que todos também conhecem, eu só trouxe para a gente refletir juntos, que conta a história de André Luiz. André Luiz, num determinado momento, chega uma pessoa que ele não queria atender gratuitamente. As pessoas que o cercavam convenceram que ele deveria atender a essa pessoa. Ele atendeu, quase que forçadamente. E essa pessoa, no momento que André Luiz está no nosso lar, lá com todo mundo conhece a história e o livro, no momento de André Luiz com maior dificuldade, a pessoa que serve para fazer as orações e tirá-lo dessa confusão, desse conflito, é exatamente esse espírito que ele se recusara a atender outrora. Então, até por egoísmo, nós vamos pensar que nós não sabemos, no momento que nós estivermos na maior dificuldade no plano espiritual, quem vai nos servir. Mas vamos voltar para a Terra. Nós não sabemos nem um passo diante da nossa vida o que vai acontecer com a gente amanhã. Nós não temos esse conhecimento do que vai acontecer com a gente. E eu posso precisar das pessoas que eu mais desdenhei, pensando aqui mesmo na Terra. Por esse caminho nós já vamos entendendo que nós devemos amar a todos, indistintamente, porque esse é o caminho, o único, e nós não sabemos das nossas condições. Nós sabemos até hoje. Nós estamos sempre suscetíveis a qualquer coisa. Nós estamos com um irmão que nós estamos orando, o Gustavo, que teve um acidente gravíssimo e que transformou a vida dele. Ele vai ter que reaprender uma série de coisas. Eu estou vivendo na minha casa, a minha sogra, que em paz, trabalhando, sempre foi muito ativa, paralisada, sem condições. Então nós não sabemos qual é o caminho que a nossa vida vai seguir. E por ignorância, nós devemos cuidar do que é que pode acontecer. Quem é que pode me servir quando eu precisar do auxílio? Então, essa lição do André Luiz nos mostra muito a entender as pessoas. A grande lição, que ele traz para nós é entender a dor das pessoas, entender o que elas realmente estão necessitando. E daí eu fazer do meu máximo esforço para ser útil, para servir. Nós, então, que não vamos ter condição de escolher quem vai nos ajudar, e nós não sabemos quem é que pode nos ajudar um dia, nós vamos sempre pensar na caridade, que é o que o texto fala. Só que a nossa caridade, ela sempre nos coloca, nós nos colocamos na condição econômica. Porque a gente pensou em falar caridade e a gente já quer dar dinheiro. Tá bom que isso tem um mérito, como eu falei da África, as pessoas precisam de dinheiro para comer. Não dá para ser de outra forma. Só que nós precisamos ir além do dinheiro, que está muito cômodo para todos nós quando nós damos o dinheiro. Eu faço as minhas doações mensais de dinheiro. E essa é a caridade, todos nós já sabemos.
que menos tem importância para Deus. Porque essa caridade não oferece nenhum esforço. Essa caridade não oferece nada. Até porque nós não estamos em condição de sermos a viúva do óbolo da viúva, porque nós damos do nosso supérfluo. Nós temos um medo exacerbado de nos faltar. Só que nós não calculamos isso corretamente. Nós só temos muito medo. E daí nós vamos, eu vou guardar, e não importa o que o outro está sofrendo. Não importa o que está acontecendo com o outro. Né? Então nós temos que pensar que lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho, Kardec fala que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz o homem para o bem. Nesse capítulo, Kardec fala, no capítulo 17, lá especificamente no item 4, lá atrás, Kardec fala sobre o homem de bem. E ele lista lá uma série de qualidades que o humano de bem tem. Como, por exemplo, compreensão na lei da justiça, compreensão na lei do amor e da caridade, compreensão na inteligência, de que forma ele tem que trabalhar essa inteligência, e, acima de tudo, a indulgência para com os nossos irmãos. Nós precisamos trabalhar e conhecer o que é me colocar no lugar do outro, o que é eu sentir a dor do outro, e eu estar lá firme e forte para ouvir de boca fechada, sem emitir as minhas opiniões e os meus julgamentos. Porque quando eu estou emitindo os meus julgamentos, esquece que já não tem mais nada de caridade. Quando eu estou querendo que as pessoas façam o que eu penso que é correto, eu não estou mais fazendo caridade. Então ele traz a formação da mentalidade cristã neste capítulo. Ele ensina para nós como é nós sermos cristãos de verdade. Estarmos na terra sem nos preocuparmos com as riquezas que nós estamos acumulando, mas estarmos na terra preocupado com a nossa evolução individual e com os nossos irmãos. O que dá para a gente fazer para colaborar com os nossos irmãos. Senão nós vamos estar aqui patinando e sem sair do lugar. No livro Vinha de Luz, no capítulo 110, ditado por Emmanuel, traz a caridade essencial. E a caridade essencial, ela fala de cuidarmos de nós primeiro. Não com egoísmo, irmãos. Não é o egoísmo. Mas eu preciso cuidar de mim. Não tem condição de eu ajudar ninguém se eu não estiver bem. Não tem condição de eu ajudar ninguém se eu não estiver equilibrado. Se eu não estiver firme na minha fé, nos meus ideais, no que eu creio, no que eu sei. Eu não tenho condição de ajudar o outro se eu não estiver firme nesses propósitos. E a caridade essencial, ela fala para nós cuidarmos de nós. E no momento ele fala: não basta fazer o Cristo, Jesus, o benfeitor que cura e protege. Não basta a gente fazer disso. Jesus cuida, Jesus protege. É óbvio que ele faz isso. Por misericórdia, ele nos ajuda. Mas nós precisamos entender que é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida. Nós tivemos Jesus na terra. Nós sabemos que caminho nós temos que seguir. Nós sabemos qual é o norte e de que forma nós temos que fazer. E aí, quando nós tivermos Jesus, por exemplo, e modelo de cada dia nosso, nós vamos estar mais próximo da nossa comunhão com Deus. Comum a gente ouvir dizer assim, eu até faço as minhas preces. Eu acordo, eu faço prece, meio-dia eu faço prece, no final da tarde eu faço as minhas preces. Qual o valor energético das nossas preces? Que nível de energia eu estou quando eu estou conectando com Deus? Que tipo de intimidade eu tenho com esses espíritos protetores, trabalhadores desta casa bendita, com Jesus? Eu vou afinando a minha intimidade com esse grupo de espíritos de luz,
quando eu vou colocando a minha vida numa conduta cristã. Enquanto eu estou lá e cá, obviamente que eles nos escutam e que eles nos servem. Só que nossa intimidade está pequena. E nós precisamos ter mais intimidade com Jesus. Reconhecer-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas inclinações más. Essa frase é uma frase lapidar de Kardec. É uma frase importantíssima para nós, porque só vai reconhecer o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais. Como que nós estamos nos transformando? Nós estamos vindo à casa espírita porque nós precisamos da casa espírita. Ainda precisamos muito. Porque aqui nós somos abraçados pelos espíritos de luz, aqui nós somos higienizados, e aí a gente adentra a casa espírita e recebe verdadeiramente pela misericórdia. E quando nós retornamos ao nosso dia a dia, segunda-feira nós precisamos estar aqui de novo, porque já acabou tudo que a gente construiu. Por que nós não temos esse segmento de energia? Porque nós não estamos com essa conexão e nós não somos esses espíritas verdadeiros. Nós estamos deixando a nossa evolução moral para depois. Porque sem nenhuma ofensa, nós somos maledicentes. Nós adoramos a fofoca da vida do outro. Nós adoramos apontar o dedo para o outro e dizer o que é certo e o que é errado segundo as minhas concepções. E nós não mudamos. E o planeta acabou de passar aí por um problema gravíssimo, chacoalhando a Terra inteira. E nós falávamos assim, precisamos sair diferentes. E nós saímos do mesmo jeito. Não teve nenhuma transformação. O que mais nós vamos esperar acontecer com a Terra para nós enxergarmos que nós precisamos de mudar a nossa moralidade? Nós precisamos refletir. Então a voz compassiva é irmã das mãos que doam. Vamos ouvir. Quantos irmãozinhos precisam de falar e nós não damos ouvido? Quantos suicídios nós evitamos se nós ouvirmos as pessoas que estão necessitadas de falar? Elas são imperfeitas, mas nós também. Elas têm defeitos gravíssimos e nós também. E nós não percebemos que isso tudo faz parte da caridade. E nós voltamos e queremos doar dinheiro. Óbolo da viúva. Dinheiro. Com diferencial. Porque a viúva deu do que ela não tinha. Do que iria lhe fazer falta. E nós damos do supérfluo. Nós não tiramos o nosso último real da carteira para doar para ninguém. Nós vamos doar quando estiver sobrando. Se não sobrar, nós não vamos doar. Comida a gente serve para as pessoas que vai lá humilhantemente bater no nosso portão pedir. E nós vamos lá de qualquer jeito oferecer um prato de comida. Porque já seria o ápice da maldade um indivíduo humano negar um prato de comida para o outro. E aí a gente volta para dentro de casa feliz que fez a mega caridade. Lamento informar que isso não é caridade. Isso é dever. Dever. Porque enquanto um irmão passar fome, nós não temos o direito de dormirmos em paz. E nós temos muitos irmãos passando fome. Nós precisamos refletir. Hoje, quanto tempo você gastou com você? Espírito. Certamente todos nós acordamos, higienizamos o nosso corpo, fizemos as nossas preces, cuidamos do nosso corpo, que é importante e não pode ser diferente. E quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? E quem aqui parou para higienizar o espírito? Quem higienizou o espírito? De que forma que nós podemos higienizar nós espíritos? Nós podemos higienizar
Primeiro, fazendo uma boa leitura, com bons pensamentos. Nós podemos higienizar o nosso espírito lendo algo muito edificante. Nós podemos higienizar o nosso espírito com as preces que nós fazemos. E nós podemos higienizar o nosso espírito olhando para o espelho e nos encarando a nós mesmos. Olhando para tudo que nós temos de dificuldades, para tudo que nós temos de defeito, que nós conseguimos enxergar pelo menos, e tendo o bom propósito, a boa vontade de transformar. Mas é transformar, não é enganar, não é fingir que está mudando. E o primeiro caminho que nós fazemos, que vai nos ajudar a tudo isso, é a caridade. Não existe outro meio para nós evoluirmos se não for através da caridade. A caridade, essencial, primeiro, cuidar de nós. A caridade para com os nossos irmãos, do modo que Jesus nos pede que todos tenham conhecimento de como é esse tipo de caridade que nós temos que fazer. E aí, eu vou ler o trecho aqui, se eu conseguir, porque eu não trouxe meu óculos. O trecho do Evangelho, que fala do óbolo da viúva, só para a gente refrescar a mente. Então ele fala assim: Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo ali lançava o dinheiro, e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre. Pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu de tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Isso está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 41 a 44. Está também em Lucas, no capítulo 21, versículo 1 a 4. Só para refrescar nossa memória do que eu estou tentando falar, do óbolo da viúva. Então nós já entendemos aqui que nós estamos falando de nós doarmos o que nós precisamos doar. E o Evangelho fala: muitos de nós lamentamos muito que nós não fazemos o bem que gostaríamos por falta de recursos. Desde o início nós estamos falando, não é somente com dinheiro. E aí desejam fortunas, então nós ficamos esperando, o Evangelho nos coloca, que a gente fica esperando receber uma herança, que a gente fica esperando ganhar na Mega Sena, fica fazendo jogos para tentar angariar dinheiro, e com o propósito de que eu vou ficar rico, com muito dinheiro, e daí eu vou sim passar a ajudar as pessoas. Primeiro, pessoal, nós precisamos fazer um paralelo aqui. Ter abundância em dinheiro não é algo fácil para a terra. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente pede para nós mesmos. No Evangelho, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não quer dizer que os ricos estão condenados, não é isso. Só que o dinheiro e a fortuna nos coloca muito fáceis de falência, de nós nos sucumbirmos. Então vamos começar agradecendo por nós sermos pobres. Porque nós somos os pobres que nunca passamos fome. Nós somos os pobres que nunca precisamos privar para alimentar os nossos familiares. Então a gente não é esse pobre que o Evangelho está falando. Aqui na condição do Evangelho nós somos esse rico. Porque quando nós falamos de dinheiro, nós queremos ter muito dinheiro para ostentar. E nós vamos sucumbir. Porque vamos imaginar, nós pobres,
com todo orgulho, vaidade, egoísmo, e nós ricos, orgulhosos, vaidosos e egoístas. Já dá para a gente imaginar os absurdos que nós iríamos cometer. Então, nós não somos esse pobre, nós somos esse rico que o Evangelho está falando. Seria completamente desinteressado a todos querer essa fortuna, querer todo querer todo esse dinheiro para trabalhar para os outros. Tem muita gente, tem muitos irmãos que é sincero, que ele traz de verdade, e Deus o sabe. Eu peço para Deus para eu ficar rico, que eu quero sair distribuindo, eu quero ajudar. Vai ser útil. Seria agradável a Deus se fosse com seus sentimentos puros e verdadeiros. Só que daí o Evangelho já nos coloca: não terias aqueles desejando fazer o bem aos outros, ficariam acomodados em começar a fazer por si mesmo? Então, pode até ser sincero da minha parte eu querer ficar rico para ajudar os outros. Só que daí eu começo por mim. Né? De novo, quando sobrar do meu, eu vou doar para os outros. Onde é que há caridade nisso? Onde é que há o óbolo da viúva nisso? Não existe novamente. E aí, dando o que sobra aos pobres, é o que nós fazemos. Tal pensamento anula o mérito da intenção. Então, mesmo que o meu sentimento fosse verdadeiro, não é isso que eu vou fazer mesmo, e Deus sabe da nossa intimidade. E aí nós ouvimos uma historinha do Chico, que o Chico acordou um dia bem mais cedo do que o habitual, nos casos de Chico Xavier, e ele disse assim: vou me trocar rápido porque nós vamos receber visita. E quando foi por volta de 7 horas, chegou um senhor na casa do Chico. E esse senhor entrou e chorava muito. Chico narra que era um choro de dor, que era um choro de desespero. E ele pôde, com a sensibilidade dele, sentir essa dor. E ele ouviu todas as murmúrias desse senhor, que depois, aliviado, se retirou. E aí a companheira da casa do Chico diz assim: Chico, esse homem é o homem mais rico do Brasil. E você o atendeu. E o Chico respondeu assim, olhe para a essência. Ele é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Olha para a visão que os espíritos têm sobre a nossa fantasia com dinheiro, sobre a nossa ilusão com dinheiro. A verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O óbolo da viúva é exatamente isso. Quando ela pegou das únicas moedas que ela tinha e colocou, ela tinha intrínseco a certeza de que não lhe faltaria. Ali nós podemos, mesmo com uma analogia, ela tinha certeza, a fé de que Deus proveria. Ela acreditava fielmente nisso, que Deus não deixaria faltar para ela por ela estar doando. E nós temos muitas viúvas entre nós, que doa do óbolo, que doa do necessário, do que tem. O ar? Ô Bruno, desliga isso também, por favor. Então, a viúva, tendo fé em Deus, sem medo do que estava à frente, ela fez a sua doação. O sublime da caridade seria buscar em seu próprio trabalho. Então, nós precisamos entender que sempre que nós queremos fazer caridade, nós vamos ter algum esforço. Então, vamos parar de pensar em caridade com dinheiro e vamos pensar em caridade com o nosso trabalho.
Gente, nós recebemos, eu vou falar aqui da nossa entidade, que o grupo aqui trabalha aqui na entidade. Nós temos uma fila enorme de pessoas que precisam de uma vaga. Só que nós estamos no limite, nós estamos lotados. Temos 50 vagas e nós temos 50 pacientes. E a fila é enorme. Eu quero dizer isso para dizer para vocês que essas pessoas que estão na fila precisam de remédio, precisam de comida, precisam de banho, precisam de carinho, precisam de alguém para ouvir. E essas pessoas estão aí no planeta, talvez do lado da nossa casa, e nós não estamos preocupados com isso. Aí, quando a gente abriga aqui, é muito bem-vindo, não estou aqui de forma alguma desmerecendo, mas quando a gente abriga aqui, as pessoas vêm aqui fazer as doações e que é muito bem-vindo, por favor. Nós precisamos. Mas as pessoas vêm aqui fazer a doação. Aí o Léo falou a semana passada aqui das grandes catástrofes. Aí nós vamos lá e nós ficamos todo comovidos ajudando as pessoas lá de longe. Beleza? Todos os méritos. Mas e o nosso vizinho? Aí o nosso vizinho nós julgamos. Não estou ajudando ele não porque ele é chato. Esse não é o propósito de Deus. Primeiro nós já estamos errados quando nós fazemos julgamento. Então o errado é você, não é o vizinho. E se eu faço com ele o que ele faz comigo, eu estou reclamando do quê? Então nós precisamos repensar o nosso trabalho na caridade. Nós precisamos repensar que nós precisamos fazer o trabalho, fazer a caridade, na busca de empregos das nossas forças. Sabe aquele momento que você chegou à tarde no final do trabalho, está esgotado, e eu falo assim, vou levantar e vou lá dar passe na Vilma porque ela está precisando. Eu estou com as minhas forças esgotadas e ainda assim eu vou lá lutar. É isso que Jesus fala de caridade. É isso que fala de óbolo da viúva. Quando eu estou utilizando da minha inteligência. Graças a Deus, nós estamos aqui, somos perfeitos com a inteligência. E nós fazemos o que da nossa inteligência? Em que nós fazemos para colaborar com os irmãos que não têm a inteligência que nós desenvolvemos? Quantas vezes eu já vi e já cometi da gente ter a oportunidade de frequentar um curso superior e desdenhar de pessoas que não teve a mesma oportunidade? Quantas vezes nós humilhamos pessoas somente com a nossa presença, com o nosso tom de voz? Isso é caridade. Eu saber conversar com todos, eu saber orientar a todos. Porque, lembra de André Luiz, o mendigo que bate na minha porta pode até ser um espírito muito comprometido, mas ele pode mesmo assim ter um espírito de muita luz, que o interessa por ele e que pode depois me socorrer. Então, em todas as maneiras que a gente vai se posicionando na caridade, nós vamos entendendo que nosso único caminho é fazer o que é correto. Dos nossos talentos, as senhoras aposentadas que trabalham lá produzindo arduamente os objetos para depois transformar isso em dinheiro para vir para cá. Olha a caridade. Olha a caridade vendo nisso. Mas só vamos lembrar lá da frase do Divaldo. Cuidado para a gente não estar indo para o inferno pelo caminho do céu. Vamos fazer a caridade e vamos colocar a nossa intenção boa. Os recursos que faltam para realizar as suas generosas intenções está nesse trabalho que nós podemos fazer. Não é buscar dinheiro. Aí está o sacrifício que Deus nos pede, que está aqui no Evangelho. Gente, eu estou seguindo o Evangelho, tá? Linha a linha.
que dizer dos que esperam encontrar, na busca da riqueza, auxílio entre os espíritos? Olha, gente, tem irmãos que reza e pede para Deus para falar os números aí da Mega Sena para ficar rico. Vocês acreditam mesmo que Deus está preocupado com isso? Acredita mesmo que tem algum espírito de luz que vai se submeter a isso? Enquanto nós sabemos que a maioria de nós iria sucumbir, iria falir diante de uma fortuna. Então vamos pedir, sim, porque Deus pede que nós demos o primeiro passo. Mas vamos pedir coisas, desculpa a minha vulgaridade, vamos pedir coisa decente para Deus? Vamos pedir coisa que é para nossa evolução espiritual? Estou encerrando, para não cansar ninguém. Seguramente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo quem faz isso. Porque nós já sabemos, não conhece a missão dos Espíritos. A missão dos Espíritos é auxiliar-nos para a nossa evolução espiritual, para o nosso melhoramento moral. Não tem nada a ver com o que a gente está pedindo. Se decepcionam por não serem atendidos. E aí abandonam. Eu vou falar assim, olha, eu estou indo lá no centro, estou rezando tanto para eu ganhar um dinheiro para eu ajudar a vovó Jerônima, e o vovô Zeca não está me ajudando. Então eu vou largar a mão de ir no centro, que isso aqui não está resolvendo não. Olha que lindo, e o vovô Zeca deve nem dormir de preocupação, né? Esses são os combinados que nós fazemos com os espíritos, gente. Olha o que nós estamos falando. Como se os espíritos estivessem aqui brincando. E nós temos conhecimento. Nada do que eu estou falando aqui, todos nós que estamos ouvindo, temos conhecimento do que eu estou falando. Aqueles cuja intenção é limpa de qualquer ideia pessoal, consola-se em entender que o óbolo do pobre, que dá privando-se, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, sem se privar de nada. Nossa mão na massa, o nosso trabalho, nossa boa vontade é o que pesa mais na balança de Deus. Além disso, não é só com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuir o que dar. Quantas vezes nós vamos repetir que nós precisamos trabalhar? Aquele que quer sinceramente tornar útil a seus irmãos, encontra ocasiões para isso, mas precisa dar o primeiro passo. Precisa sair com a boa vontade. Nós precisamos, e 1000 oportunidades aparecerão para fazer a caridade. Mas nós precisamos de dar o nosso primeiro passo. Procure e os encontrará. Realizem serviços, leva o consolo, ameniza o sofrimento físico e moral dos irmãos. Enfim, gente, na falta do dinheiro, cada um não tem seu esforço, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar a uma parte? Não é possível que ninguém tenha um tempinho, que ninguém pode se esforçar um pouco, que ninguém pode parar um pouco do repouso para atender algum irmão. E aí, também está o óbolo do pobre, o dinheiro da viúva, que o Evangelho fala. Que possamos refletir sobre a lição da noite, que possamos entender o que é essa caridade essencial e o que é a caridade moral, que é o que Jesus está falando. E que hoje nós saímos daqui da Casa Espírita, do Tio Zeca, tendo convicção de que dinheiro é necessário, ninguém está falando que não, mas que isso para Deus está em último plano. A caridade verdadeira não tem nada a ver com dinheiro. Nós precisamos dos nossos braços. Que Deus nos abençoe e nos dê força e condições para nós conseguirmos essa transformação moral que nós estamos necessitando. Tanto. Boa noite, muito obrigado.